Para quem iremos? Tu és aquele que tem palavras de vida eterna. Moisés também, em Êxodo 33, 7 a 23, vemos Moisés na tenda do encontro. Ou como outra Bíblia que eu tenho diz, na tenda da presença de Deus. E Moisés também está ali perante Deus, perante a sua glória, e diz que ele está a falar com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Nós somos uns privilegiados. Nós que conhecemos a Deus como Deus, como Pai, somos uns privilegiados. Para quem iremos? Tu és aquele que tem as palavras da vida eterna. Para onde é que irei virar? A não ser para ti. Moisés a falar com Deus. Ele diz o seguinte no versículo 15. Se não fores conosco, não nos envies. Moisés ele tem uma tarefa quase inacreditável para desempenhar. Ele está a levar o povo de Deus, já os libertou da opressão de Faraó, mas está a levá-los para uma terra prometida por Deus, e é um povo difícil, é um povo resmungão, é um povo que embora tenham visto a mão de Deus em ação sobre eles, nem sempre era fácil. E Moisés, que tem tido encontros poderosos com Deus, tem ouvido Deus a falar para a sua vida, sabe que foi Deus que o chamou. Ele tem esta intimidade com Deus, como se fosse um amigo. Ele está a falar com Deus. E ele diz algo extraordinário, que é isto: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Eu acho esta pergunta uma pergunta excelente. É uma pergunta que tenho estado a meditar muito. É uma pergunta excelente porque demonstra a humildade de Moisés. Moisés, o escolhido por Deus para fazer isto com grandes feitos, com grandes milagres, com grandes provas de Deus, não é? A libertar aquele povo. E Moisés mantém-se bem com os pés bem assentos na terra. Deus, eu preciso de ti. Porque se tu não estiveres comigo, nem vale a pena me enviares. Eu sou como um Zé Ninguém neste mundo. Eu preciso de ti, eu preciso que tu me acompanhes. E Deus alegra-se com um coração assim. Deus alegra-se quando ouve este tipo de clamor. Não é? Como o Emmanuel trouxe. Não é? Para quem iremos? Nós precisamos do nosso Salvador. E hoje nós vamos estar a falar de uma missão inabalável, ou eu até dei o título de um discípulo inabalável. O que é um discípulo inabalável? Nós temos estado a falar nesta série sobre a glória de Deus e a igreja inabalável, e hoje eu quero nos desafiar a sermos discípulos inabaláveis. Começa com saber que precisamos de estar completamente humildes perante este Deus Todo-Poderoso, noção da nossa fraqueza sem Ele, mas a noção inacreditável da grandeza do nosso Deus. Esta pergunta para mim é espetacular, porque faz ver os dois lados. Faz ver Moisés a perceber que sem Deus não consegue fazer nada, mas ao mesmo tempo sabe que com Deus consegue fazer tudo. Sim, não há um meio termo. Ele sabe, sem Deus, nada, com Deus, tudo. Se tu vieres comigo, nós vamos ser diferentes de todos os povos. Não há nenhum povo neste mundo que se vai comparar a nós, se tu estiveres connosco. Esta é a diferença deste Deus Todo-Poderoso. Se tu estiveres connosco, Deus, se tu nos acompanhares, não vai haver nenhum povo que seja igual a nós, que seja capaz de fazer o mesmo que nós somos capazes. Não é? Há um poder e uma noção da grandeza de Deus.
O meu desafio para nós como discípulos é: tu tens a noção da grandeza do teu Deus? Tu tens a noção do Deus que tu serves, que tu amas, que tu buscas? Tu tens a noção que estando em Cristo Jesus, tu és inabalável? Tu tens a noção que com o Espírito Santo em ti, estás cheio do Espírito Santo, faz de ti diferente de qualquer pessoa neste mundo? Este é o nosso Deus. Este é quem Ele é. Ele é assim grande. E nós precisamos de ter esta noção, esta intimidade. Moisés diz: és tu quem me ordenou a conduzir este povo. És tu quem me conheces pelo nome. E este é o teu povo. Mateus 4:19, quando Jesus chama os primeiros discípulos, Ele fala já com missão em pensamento. E Ele diz o seguinte: vemos no versículo 19, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Jesus chama pelo nome, Jesus faz um convite, Jesus tem um propósito. Sim, quando Jesus está ali, está com missão, está em missão, não é? Chegou ao mundo que Ele criou, e está em missão. Ele, quando chama Pedro, quando chama André, Ele chama pelo nome, Ele faz um convite e Ele tem um propósito. E eu quero trazer essas 3 coisas para nós hoje. Um discípulo inabalável é alguém que é chamado pelo nome. Jesus chama-nos pelo nome. Não há ninguém aqui que, se está em Cristo Jesus, que está aqui sem Ele saber quem tu és. Tu não estás aqui pelo acaso. Não foi uma sorte. Não foi algo que aconteceu simplesmente e foste o sortudo. Não. Deus chama-te pelo nome. Desde antes da criação do mundo. Efésios 1:4 diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Semana passada estivemos a falar sobre a criação do mundo. Este mundo glorioso. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. O processo de adoção é um processo incrível. Não sei se há aqui alguém que tem tido a experiência disso. Eu tive alguma experiência uns anos atrás, passámos por todo o processo legal para podermos adotar. E é um processo brutal, porque o que acontece é que eles fazem-te muitas entrevistas, muitas questões, porque o que eles estão a dizer é: olha, nós temos esta criança vem com esta história, esta é a família, estes são os problemas, ela foi retirada da sua família por isto. Esta criança pode ter este problema, aquele problema, e às vezes até quase demais. Tu tens uma lista e tu tens de estar ali a dizer o que é que tu achas que consegues fazer ou não, o que é que tu achas que é a tua capacidade como pai. Ali. Nós passámos algum tempo ali. Mas o incrível disto é que quando é um filho natural, quando ele nasce, amor flui automaticamente. Ele é teu filho. Nasceu, não é, da tua vontade e da tua esposa, não é? Nasceu naturalmente e ele é teu filho por sangue. Mas a adoção, tu escolhes amar. Tu escolhes olhar para esta criança ou aquela criança e tu escolhes dizer: eu vou te amar para o resto da minha vida, como meu filho.
E quando tu legalmente fazes isso, tu estás a dizer, eu vou-te acolher para dentro da minha família como meu filho. Tu vais ter os mesmos direitos que os meus outros filhos. A partir do momento que tu entras, já não és filho de tal e tal, és meu filho. E eu vou te amar como um filho. Deus olha para mim, olha para a Laurinda, olha para o Fernando, olha para o Tiago, e Ele diz, eu vou-te amar como meu filho, és meu filho. Ele até diz mais, eu amo-te tanto que eu vou enviar o meu filho amado para morrer como sacrifício para poder comprar-te. E tu vais fazer parte da minha família. E tu vais ser selado com o meu Espírito Santo. E tu vais poder clamar, Abba Pai, eu sou o teu Pai. Um discípulo inabalável sabe que é chamado pelo nome, é escolhido a dedo. Não importa o passado, não importa o que ficou para trás, Ele te escolheu, Ele te agarrou e Ele te colocou no centro da sua família. Eu quero que todos nós hoje saibamos isso. Somos inabaláveis na família de Deus em Cristo Jesus. Isso dá-nos toda a certeza, toda a confiança. Somos inabaláveis. Há um chamar pelo nome. E então, ao pensar em missão, porque vamos terminar esta pregação olhando para a missão, eu nunca quero que nenhum de nós pense, não, mas eu estou aqui quase por acaso. Isto não é para mim, porque eu não tenho capacidade, ou isto não é para mim. Não. Tu estás aqui porque Deus te escolheu. E se Deus te escolheu, Ele te capacitou. E se Deus te tem na sua família, é porque Ele tem planos bons para ti. Ele planeou a tua vida. Ele te capacitou. Ele nos chamou pelo nome, como chamou ali Simão e André e depois os outros discípulos. Depois há um convite. Então Ele chama, não é? Pedro, André, sigam-me. Há um convite para um relacionamento. Há um convite, olha, Pedro, André, sigam-me, venham comigo, caminhem comigo. Há um convite para um relacionamento. Um discípulo inabalável é alguém que responde ao convite de Jesus de o seguir. Agora, o estilo de liderança de Jesus é incrível, porque Jesus, Ele não é democrático. Ele não chegou ali aos 12 discípulos e sentou-se e disse, olha, o que é que vocês acham que deve ser a caminhada cristã? Como é que vocês acham que deve fazer? Deem-me ideias. Pedro, diz-me, André, diz-me o que é que tu achas. Não foi isso que Ele fez. Às vezes nós crentes achamos que é assim. Podemos ditar o que é cristianismo, podemos ditar o que são as leis. Mas não foi assim que Jesus fez. Também não foi autoritário, ou ditador, dizendo, impondo regras, sem ação, mas impondo regras. Não é? Ficando ali e dizendo, olha, vocês têm que fazer isto, têm que fazer isto, têm que fazer aquilo. Também não foi um sem regras. Não. Ele liderou, por exemplo. E Ele chamou-os e disse, sigam-me. Vejam como eu faço. Aprendam comigo. Não é? Jesus está na mesma caminhada. Está uns passos à frente, mas Ele está a dizer, sigam-me. Havia um pregador inglês, ou grego até, que dizia, ninguém segue um carro parado. Não é? Tu não vês nenhum filme de perseguições com o James Bond a seguir um carro parado. Não faz sentido nenhum. Se estás a seguir, tens de estar a seguir algo que está em movimento. Não é? A coisa tem que estar a andar para tu conseguir seguir.
Jesus disse, segue-me. Jesus está em andamento, ele está em missão, ele sabe especificamente o que está a fazer. E ele está a dizer, Simão e André, venham e sigam-me, aprendam comigo. E ele ensinou-os, ele demonstrou o seu ensino, ele partilhou vida com eles e eles caminharam com ele constantemente. Ele e depois os outros, depois dos 72, não é? Caminharam, seguiram o exemplo de Cristo. Em todas as coisas ele ensinou e demonstrou. Não é? Eles viram, eles apalparam, eles experimentaram. Imagina quando foi a multiplicação dos pães. Jesus a fazer as perguntas. Temos alguma comida? Não é? A testá-los, a ver o que é que eles vão dizer. Não é? E tal, não, e coisa, isto é longe, se calhar é melhor mandá-los embora. Não, diz um, temos 5 pães, 2 peixes. Ok, olha. Aprendam comigo agora, não é? Vocês vão aprender. Eu vou dar-vos, vocês vão partilhar. Imagina aqueles discípulos a levar o pão, a falarem até uns com os outros. Não eram só 5 pães? Como é que isto está a acontecer? O que é que Jesus está ali a fazer? Há um convite para o seguir. Há um convite para aprender com ele. Ele está a prepará-los. Para o que aí vem, ele está a discipulá-los. Um discípulo inabalável é alguém que responde ao convite de Jesus de o seguir. E então aprende o que ele ensina, tenta ver demonstração do seu reino e partilha vida. Mateus 10:1 diz, chamando os 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino do céu está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demónios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Jesus tinha feito estas coisas todas. E agora ele diz, ok malta, vocês têm-me seguido, têm visto, têm aprendido, eu tenho ensinado sobre isto, agora olha, vamos lá, 2 a 2, eu estou-vos a dar autoridade para irem fazer o mesmo. Okay? É discipulado, está-lhes a espicaçar. Resultado, sucesso. Viram Deus em ação através deles. Jesus diz em Atos 1:4, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Jesus, ao discipulá-los, aqui nesta passagem nós vemos que ele dá-lhes autoridade. Porquê? Porque como Moisés disse, não é? Se não fores connosco, não nos envies. Eles precisavam da autoridade que vinha de Jesus. Quando Jesus está a ir ter com o seu Pai, ele sabe. Ele já os discipulou, ele já os preparou para a batalha. Mas o que é que os vai fazer distinguir de qualquer outro? A sua presença, a presença de Deus, através do Espírito Santo. Não é? É como Jesus ressurreto, 40 dias a aprender sobre o reino. Eles deviam estar fervorosos, preparados para a ação. E Jesus diz, não. Olha, vocês estão treinados, vocês estão capacitados, vocês seguiram, vocês aprenderam. Mas falta-vos uma coisa. Isso vai-vos distinguir de qualquer outro povo. Esperem até receber poder. E quando receberem poder, quando estiverem cheios do Espírito Santo, vocês vão fazer as mesmas coisas, ou até ainda maiores. Vai ser como um libertar de fogo. Não é? E o que tu vês em Atos dos Apóstolos é impressionante. É estes discípulos que foram discípulos de Jesus agora a fazer exatamente o mesmo, ou até mais. E a ver pescas maravilhosas de 3.000, 5.000 pessoas de cada vez, não é? Enquanto eles proclamavam o reino, quando eles proclamavam as boas novas, cheias do Espírito Santo, chamados para serem discípulos de Jesus. Então, um discípulo inabalável é alguém que sabe quem é em Cristo Jesus, sabe que é chamado, que é adotado e sabe também que precisa de estar a responder ao convite de Jesus de o seguir.
Sim, precisa do Espírito Santo para isso, precisa estar cheio do Espírito e precisa estar a seguir. E para quê? Jesus disse, Simão, Pedro, André, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Há um propósito para cada filho e filha de Deus. Às vezes podemos fazer perguntas, qual é o meu propósito em Deus? Olha, no fundo, o propósito é este, é seres um pescador de homens e de mulheres. Quando Jesus promete o Espírito Santo, disse, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. O que nós fazemos, os dons que nós temos, essas coisas todas, simplesmente são dons que Deus nos dá para trazer honra e glória a Ele. Mas o que nós queremos é que através desses dons, através dessas coisas que nós fazemos, estejamos a pescar homens e mulheres. Sim, esse é o nosso propósito. É ver o reino de Deus avançar. E isso é para todos nós. Qualquer pessoa neste lugar, se fores chamado pelo nome, se ouviste o convite, isto é para ti. Tu és chamado para ir pescar homens e mulheres. Aqui em Penafiel, por exemplo, somos chamados para sermos saqueadores da casa do homem forte. Somos chamados para trazer glória a Deus. Mateus 28, 18 diz o seguinte, todos nós conhecemos isto. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, e ouçam isso, discípulos de Cristo, discípulos inabaláveis, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de Deus Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até aos fins dos tempos. Um discípulo inabalável é um discípulo que percebe que foi escolhido por Deus, chamado pelo nome, respondeu ao convite e percebe que precisa de fazer discípulos de Jesus. Percebe que precisa de ter um modo de vida que vai fazer com que outros venham a conhecer a Jesus e se tornem discípulos de Jesus. Vão e façam discípulos. E aqui é um desafio, porque isto é para todos nós. Temos falado muito sobre isto nesta igreja. Envolve todos nós. Se tu és um discípulo de Cristo, este é o teu chamado, este é o mandamento. Vai e faz discípulos. Potencial de multiplicação. Jesus chamou 12, depois chama 72. Agora pega nestes aqui e traz este mandamento. E o que vemos é um crescimento exponencial. E como é que eles fazem discípulos? Olha, eles fazem da mesma forma que aprenderam com Jesus. Paulo até diz, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Sigam, aprendam comigo. Isso é um desafio enorme para nós que somos discípulos de Jesus. Se eu quero ensinar alguém a conhecer a Cristo, e estou a dizer para caminhar comigo, isso significa que eu tenho que estar 2 ou 3 passos à frente para que haja algo que eles possam seguir e aprender no meu relacionamento com Deus. Mas este é o desafio para cada um de nós. Isto é a missão que Deus tem para nós. Ei, discípulo de Jesus, meu filho amado, tu és chamado para ir buscar mais dos teus irmãos e das tuas irmãs. Tu precisas de ir pescar. Vai e pesca e caminha lado a lado com estas pessoas. Mostra quem eu sou. Revela a glória de Deus para que outros conheçam. Irmãos e irmãs, eu quero nos desafiar a viver isso intensamente. Como? Ensinando, demonstrando, partilhando a nossa vida. Isto tem um custo elevadíssimo na nossa vida. Porque significa que vais ter que mudar muito provavelmente a tua vida em muitos aspectos. Jesus viveu isso intensamente durante aqueles 3 anos. Eles viveram vida com vida, se calhar quase todos os momentos. Como é que Deus está-te a chamar a ti para viver isto? Mas eu quero que tu saias deste lugar hoje sabendo que tu foste enviado.
tu és enviado por Deus para a colheita. Às vezes nós achamos que os enviados têm que ser para ir para outra nação, ou para outra cidade, ou plantar uma igreja aqui ou lá. Não, 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 não. Tu podes estar em Boim e seres um enviado de Deus para Boim. Para a tua rua, para a tua escola, para a tua fábrica, para qualquer lugar. Tu és um enviado de Deus. És um pescador de homens e de mulheres, onde quer que tu estejas. E és chamado para fazer discípulos, como Cristo fez discípulos. Fomos enviados para trazer glória a Deus. Deixa-me fazer-te esta pergunta e responde no teu coração. Sentes-te um enviado? Vives como um enviado? Eu acho que muitas vezes na nossa mente nós pensamos, se eu fosse para ali, aqui ia ser. Não é? Tenho que preparar, tenho que fazer isto para ir para aquele lugar. Não, não, não. Eu quero que a gente pense desta forma para aqui. És um enviado para a escola secundária de Penafiel? Como é que isso vai impactar o teu dia a dia? Como é que vais fazer discípulos naquele lugar? Não é? Como é que vamos fazer discípulos na urbanização de Santa Luzia? Se ele foi enviado para ali. Não é? É algo que eu e a Maria João ainda estamos constantemente à procura. Quando nós mudamos para a urbanização em Santa Luzia, nós sentimos que Deus nos enviou para aqui. Então este é como o meu lago de pesca. Eu preciso de pescar, eu preciso de conseguir entrar ali. Estamos a orar, a interceder, ainda não vimos, mas continuamos a orar e a interceder e a falar para ver isto acontecer. Qual é a tua expectativa? O tempo está a passar, mas deixem-me só perguntar. Como um pescador de homem e de mulheres, como um filho de Deus, chamado e com um convite, qual é a tua expectativa de ver o reino de Deus avançar através da tua vida? Qual é a expectativa que tu tens de ver pessoas salvas a partir do teu testemunho? A partir da tua família? A partir da tua casa? Sabem, eu tenho um sonho e a equipa de liderança tem um sonho de vermos grupos espalhados por este Vale de Sousa, de vermos este espaço cheio. Mas sabem qual é o meu sonho? É que todos nós possamos olhar à volta ou possamos ver os diferentes grupos espalhados e pensar, aquela pessoa está aqui porque eu trouxe as boas novas de Jesus Cristo e ela conheceu a Cristo. E aquela pessoa está aqui porque eu investi a minha vida e ela está aqui. E depois mais incrível é, aquela pessoa ali está ali porque a pessoa que eu falei está aqui e ela já falou com aquela e estamos a fazer discípulos que fazem discípulos que fazem discípulos. Não seria fantástico daqui a uns tempos olharmos à volta e podermos estar a celebrar da enorme pesca que Jesus trouxe neste vale e pensar, eu fiz parte disto. Eu contribuí para a pesca. Este peixe foi eu que o trouxe aqui. Agora eu não estou a dizer, como comecei, não depende de nós, depende de Deus. Mas Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. Moisés não disse, vai tu. Ele diz, não, tu tens que ir connosco. Deus quer nos usar. Nós temos que ir. Nós temos que ir fazer discípulos. Deus faz uma promessa incrível ali a Moisés. Nessa passagem ele diz, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Noutra versão diz, eu mesmo o acompanharei e lhe darei vitória. Um discípulo de Jesus, chamado pelo nome, que responde ao convite, que conhece o seu propósito, vivendo cheio do Espírito Santo, terá vitória. E com vitória terá descanso. Eu acho tão incrível que descanso e vitória estejam ligados. Que nós achamos, não, mas isto vai dar muito trabalho. Não, vai trazer descanso. Vai trazer vida.
vai trazer alegria, porque o propósito por qual tu foste criado vai estar a ser satisfeito. E isso vai te trazer satisfação. Isso vai trazer alegria no Senhor. Isso vai dar-te uma alegria de orelha a orelha. Sabem, ontem a minha filha, Sofia, ela foi passear com seus padrinhos. E a nossa filha, ela nunca bebeu Coca-Cola na vida. Mas os padrinhos decidiram que era boa altura de dar-lhe Coca-Cola. A minha filha veio, eu fui buscá-la, estava com um sorriso daqui a aqui. Eu tentar ralhar com ela e ela não conseguia tirar o sorriso. Estava tão feliz. A primeira coisa que ela me disse ao entrar no carro foi dar logo com a língua nos dentes. Eu bebi Coca-Cola. Feliz da vida. Deus quer que eu e tu sejamos felizes, sorriso de orelha a orelha, constantemente, a falar de quem nós conhecemos. De tal forma que seja impossível, qualquer pergunta, qualquer situação, impossível tirar este sorriso da minha cara. Este é o meu Salvador. Este é quem tu precisas conhecer. Segue, acompanha, vamos caminhar juntos.